Você sabia que muito antes de 2018, quando o filme da franquia Marvel foi lançado, outros Panteras Negras já haviam alcançado uma visibilidade mundial? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito, nosso assunto será Panteras Negras. Se você quiser saber mais sobre esse tema, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! O nosso momento do conceito de hoje começa a ser pensado a partir das Olimpíadas do México, que foram realizadas no ano de 1968. E esse fato, que ocorreu mais precisamente no dia 16 de outubro, diz respeito à premiação da prova de atletismo de 200 metros rasos. O pódio em questão foi formado por Tommy Smith, um americano em primeiro lugar, pelo australiano Peter Norman em segundo lugar e por outro americano, John Carlos, em terceiro lugar. Bom, até aí tudo normal, já que a Olimpíada prevê que dois competidores que sejam vencedores da prova da mesma nacionalidade ocupem o pódio. Porém, o que ficou marcado durante essa premiação foi justamente durante o momento de execução do hino nacional e de hasteamento da bandeira dos Estados Unidos, os dois norte-americanos que ficaram em primeiro e terceiro lugar não utilizaram a comemoração tradicional. Na verdade, eles mudaram a forma de comemorar o seu feito, a sua vitória, usando uma expressão já bastante utilizada por um grupo chamado Panteras Negras, né? Eles, ao invés de olharem para a bandeira e colocar a mão sobre o peito, eles cerraram o punho, ergueram os braços e abaixaram a cabeça. Isso tudo porque, na visão dos Panteras Negras, essa era uma forma de protestar contra tudo que acontecia na sociedade americana e lutar pelos direitos dos povos oprimidos, que no caso, eles lutavam pela sociedade afro-americana. O australiano Peter Norman, que ficou em segundo lugar, que pode parecer alheio a todo esse processo, também teve uma comemoração de resistência, já que ele usou um distintivo dessa mesma organização, visando, né, mobilizar as políticas públicas do seu país em vistas do sofrimento ou da opressão sofrida pelos povos aborígenes lá na Austrália. Então vejam bem, do primeiro ao terceiro lugar, o pódio foi todo repleto desse movimento de resistência, desse movimento de contestação em valorização dos povos que eram oprimidos por suas respectivas nações. Aí surge uma nova questão. O que vem a ser, de fato, Panteras Negras? Para entender melhor esse momento, nós devemos nos lembrar que a década de 1960 era o auge da Guerra Fria, né? O auge da corrida espacial, e que, de certa forma, no pós-Segunda Guerra Mundial, muitos países da África e da Ásia estavam lutando por sua independência, pelo reconhecimento da sua independência, da sua autonomia. O que, de certa forma, também deu voz a muitas populações, muitos grupos sociais que foram silenciados durante algumas décadas ou centenas de anos. Isso é importante porque nesse momento onde as ideologias estavam em lados opostos e bastante nítidos, era o momento oportuno para que essas populações que ficaram muito tempo esquecidas ou invisíveis durante todo esse processo, pudessem clamar por seus direitos, lutar por suas liberdades, enfim, se tornarem visíveis aos olhos dos governos vigentes. Os Panteras Negras, ou o Partido Panteras Negras, é uma organização sociopolítica que tem fundamentos socialistas e revolucionários. Surgiu lá na Califórnia, que corresponde ao sul dos Estados Unidos, e teve início formalmente no ano de 1966. Seu objetivo principal era buscar a proteção e a garantia da população negra dos Estados Unidos e também atuar como vigilante, né, contra a polícia norte-americana, já que entendia-se que naquele momento a polícia agia com brutalidade contra todas as pessoas que formavam esse grupo de afro-americanos e que também eram considerados na época como pessoas de segunda classe nos Estados Unidos. Essa classificação como sujeitos ou grupos de segunda classe é resultante de um processo de opressão que esses grupos minoritários passaram ao longo da história. E era uma restrição de locomoção, de acesso a alguns lugares, de permanência em restaurantes, lojas, estabelecimentos públicos, escolas, universidades, onde havia uma restrição
gigantesca que dizia respeito apenas à cor da pele. Então, de certa forma, essa luta era uma luta extremamente válida, já que buscava a igualdade de direitos para todas as pessoas. Um fato bastante interessante sobre a trajetória dos Panteras Negras é que as leis da Califórnia previam que a população portasse armas. E nesse sentido, esse grupo sociopolítico utilizou dessa prerrogativa, desse direito estendido a todas as pessoas e se apropriou dessa ideia de autodefesa armada, usando armas, inclusive, para fazer essa vigilância contra os excessos, as atrocidades, as brutalidades cometidas pela polícia contra os grupos de negros na Califórnia. Outro ponto extremamente importante sobre a atuação dos Panteras Negras era a forma como era conduzida a divulgação dos seus ideais. De certa maneira, a propagação do ideal da beleza negra, desconhecido ou então até inexistente na sociedade americana daquele período, passou a ser cada vez mais propagado justamente para que jovens fossem atraídos para o movimento dos Panteras Negras. E isso é interessante porque esse ideal de beleza negra vai alimentar um outro movimento, que é o movimento Black Power, e também vai, depois, de certa maneira, influenciar na cultura em geral dos Estados Unidos, já que nós temos na década de 70, por exemplo, o movimento Disco Music, que é fundamentado na Black Music e que vai se popularizar em todos os Estados Unidos a partir da repercussão que os Panteras Negras obtêm de sua luta política. Outra característica dos Panteras Negras era justamente esse projeto autogestionário, que previa que a população negra deveria ser governada ou administrada por governantes negros. Um outro elemento que caracteriza também os Panteras Negras era a atuação de mulheres, como, por exemplo, a professora de filosofia Angela Davis ou a cantora Nina Simone, que sempre foram expoentes do pensamento dos Panteras Negras e ajudaram a divulgar as suas ideias. Voltando ao fato que trouxe à tona todo o movimento dos Panteras Negras, nós temos que lembrar que a década de 1960 foi um período muito importante pela luta dos direitos das populações negras e também uma década de muitas perdas, né? Como, por exemplo, em 1965, com o assassinato do ativista Malcolm X, que foi morto, né, pelo seu próprio grupo, por membros do seu próprio grupo, Nação do Islã, né, durante uma conferência, uma palestra que ele professava, e que, de certa forma, isso abalou a estrutura do movimento negro nos Estados Unidos. Já em 1967, o pugilista norte-americano Muhammad Ali, ele perdeu o cinturão de campeão mundial, né, de boxe, justamente porque ele recusou servir ao exército e ir lutar na Guerra do Vietnã. Então, seu título foi retirado por conta da recusa de servir ao exército naquele momento. Esse fato também foi determinante para a luta dos direitos das populações negras nos Estados Unidos. E no ano de 1968, foi a vez do pastor batista Martin Luther King perder a vida assassinado durante o apoio ao movimento grevista de lixeiros. Bom, é interessante perceber que essas personalidades são personalidades negras e que perderam, né, o título mundial, perderam sua vida, lutando pelos seus ideais, e que faz com que esse movimento Pantera Negra se fortaleça e que, de certa forma, pense em um possível boicote às Olimpíadas de 68 no México, o que, de certa forma, seria um movimento de resistência. Mas esse movimento não toma fôlego e uma parte dos Panteras Negras afirmam que pretendem disputar os Jogos Olímpicos, que foi o que aconteceu com Tommy Smith e John Carlos, né, que foram os pódios da corrida de 200 metros rasos. E nesse momento eles já participavam de uma outra organização, era o Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos, capitaneado evidentemente pelos Panteras Negras, e que tinham esse objetivo de mostrar ao mundo a luta do Partido dos Panteras Negras. Mas essa comemoração de Smith e Carlos não foi bem recebida, sofreu muitas críticas da imprensa, dos governos da época, até do Comitê Olímpico Internacional, que criticou a atuação dos dois no pódio, afirmando que esporte e política não se misturavam, ou que pelo menos não deveriam se misturar, e que foram punidos, né?
e sofreram sanções e pressões até da perda do pódio conquistado, das medalhas conquistadas, fato que não se concretizou, mas que de certa forma eles viveram um ostracismo durante muitos anos. O interessante é que mesmo que com esse posicionamento do Comitê Olímpico Internacional, o esporte ainda continuou sendo espaço para críticas sociais. Fato é que no futebol, que é um esporte de massa, assistido em estádios lotados, tivemos muitos jogadores de destaque que comemoravam seus gols, suas vitórias, com um gestual parecido com o que foi feito na Olimpíada de 1968. Um deles é o atacante Eusébio, da seleção de Portugal, e tivemos brasileiros também repetindo esse gesto. O jogador Sócrates, do Corinthians, e o jogador Reinaldo, do Atlético Mineiro, acabaram repercutindo esse gesto durante seus gols, durante as vitórias de seus times. Mais recentemente, nós também tivemos manifestações que envolveram esporte, política e sociedade, como, por exemplo, o jogador de futebol americano Colin Kaepernick, que depois sofreu algumas sanções, deixou de ser contratado por algumas equipes desde o ano de 2017 e que comemorava ou entrava em campo fazendo uma alusão à resistência do grupo dos Panteras Negros. Quando executado o hino nacional, ele se ajoelhava em campo e não ficava na posição tradicional em respeito ao hino nacional americano. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que comemorava os pódios das corridas que ele ganhava, repetindo o gestual lá da Olimpíada de 1968, numa alusão, não é, a esse movimento de busca pela igualdade, pelos direitos das pessoas que eram maltratadas ou que sofriam abusos por conta da cor de sua pele. É isso aí, pessoal. O Momento do Conceito de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que fala sobre movimentos sociais, esporte, visibilidade, mídia, que são assuntos que, de certa forma, estão todos envolvidos, né? E que merecem a nossa atenção justamente porque eles acabam conectando elementos, né? Que buscam o mesmo objetivo, né? Que é mobilizar as massas, promover uma compreensão do social e tudo mais. Bom, se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, né? Sugira ele para um amigo que está estudando, se preparando para vestibular, Enem. Eu acho que essa é a nossa tarefa nesse momento onde ainda estamos em isolamento. E eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Lembrando que o Momento do Conceito acontece todas as semanas, nas segundas-feiras, aqui no Instagram e no YouTube. Beleza? Então, valeu, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau!